Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre privacidade líquida. Tá? Quando se usa o termo liquidez, a gente lembra logo do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Bauman, ao analisar a sociedade moderna ou pós-moderna, ele fala sobre a vigilância líquida, o medo líquido, o amor líquido, a sociedade líquida, a modernidade líquida. Tá? Ele menciona a questão, por exemplo, de uma sociedade fluida, rápida, né? Uma sociedade onde os vínculos eles não são mais sólidos, as relações não são mais sólidas, mas existe, na verdade, uma fluidez de tudo, dos amores ou até mesmo a privacidade. Falando em privacidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque não existe um título do Bauman falando sobre privacidade líquida, né? Ou exposição líquida. Mas a ideia é de que nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas elas estão não mais guardando a sua privacidade, mas expondo demasiadamente. E aí a gente vai fazer uma relação com o que aconteceu agora há pouco tempo com uma celebridade, uma atriz e cantora chamada Larissa Manoela, em que ela, num programa, o Fantástico, numa entrevista, expõe o seu conflito com os pais. O que chama muita atenção aqui é basicamente o grau de exposição e o conflito que existe entre pais e filhos. Que se tu analisar com calma, isso sempre aconteceu. A gente está sempre tendo conflitos. Família, gente, é conflito, é inevitável, são cabeças diferentes. Mas o que chama atenção é o grau de exposição que a pessoa faz em literalmente demonstrar para todos os conflitos, as animosidades que existem entre pais e filhos. Que muitas vezes o que era uma coisa muito limitado à casa, isso está de uma maneira exposto de tal forma, de tal maneira, que se Bauman estivesse vivo, ele com certeza chamaria isso de intimidade líquida, certo? Privacidade líquida. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê seu comentário, faça sua crítica. O canal também é seu. Pessoal, vamos lá. O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele faz uma análise sobre a sociedade que nós vivemos. Ele chama, por exemplo, a sociedade moderna, né, de modernidade líquida. Esse termo liquidez tem a ver com fluidez. Nada é sólido, tudo é muito rápido, tudo é muito fluido. Os relacionamentos são rápidos, os amores são rápidos, né, as convivências são rápidas, as profissões são rápidas, não existe mais um grau de estabilidade, mas sim de instabilidade. Seria mais ou menos isso. Ele fala, por exemplo, que nas sociedades dos nossos avós e bisavós, os modelos eram sólidos, né? Era uma sociedade sólida porque havia uma solidez da família, da escola, da igreja. Quer dizer, as pessoas tinham referenciais, sabe? As pessoas, quando passavam no vestibular, elas tinham certeza que estavam com o seu futuro garantido, futuro profissional, digamos assim. Então, alguém entrava, por exemplo, numa empresa, saía 40 anos depois, né? Havia uma estabilidade profissional, havia uma estabilidade até mesmo emocional. E hoje a gente verifica o contrário, né? As pessoas não conseguem se manter nos empregos pelo fato de que há uma escassez de emprego, tá? Ou seja, uma fluidez no lado profissional, e ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais doentes do ponto de vista emocional. O número de pessoas com depressão, o número de pessoas com crise de ansiedade, né? Crise do pânico, coisa desse tipo, tá? É cada vez mais comum. Existe um problema emocional sério na vida das pessoas. E muitas vezes essas coisas elas contribuem para um padrão de vida que ele chama de líquido. Essa liquidez, essa fluidez, tudo é muito rápido, tá? Então a sociedade sólida dos nossos avós e bisavós está dando lugar a um modelo líquido. E aí, quando se fala dessa ideia da fluidez, tanto do amor líquido, em que ele diz que hoje as pessoas elas escolhem seus parceiros como se estivessem num supermercado escolhendo
olhando para uma prateleira, e como a rotatividade de relacionamentos é muito grande, as pessoas hoje têm uma quantidade absurda de relacionamentos e não conseguem se manter dentro desses relacionamentos. Aí ele fala de amor líquido, né? Quando você olha, por exemplo, para a questão da exposição, da privacidade, se Balmo estivesse vivo, ele poderia também usar um termo, privacidade líquida, né? Exposição líquida, que é o que te verifica hoje. As redes sociais, elas mostram muito isso, tá? Elas têm muito isso. E aí ele fala num livro, A Modernidade Líquida, bem no comecinho, ele fala sobre um caso aconteceu na década de 80 do século passado. Ele conta um caso de uma senhora que foi num programa de entrevistas e disse num programa francês, programa de entrevista francês, muito popular na época, que ela não conseguia, durante 30, 20 anos, tendo 20, 30 anos convivendo com o seu marido, durante todo esse tempo ela nunca tinha gozado, ela nunca tinha tido como é que a gente pode dizer assim, uma espécie de gozo, prazer com o seu marido, por causa do problema que ele tinha na questão, por exemplo, da ejaculação precoce dele, né? Ora, gente, eu estou falando de uma coisa muito íntima. Aliás, ela falou de uma coisa muito, muito íntima da vida dela, né? Quer dizer, ela não conseguia, né, ter prazer por causa do problema da ejaculação precoce do marido. Quer dizer, ela expôs a vida dela para todo mundo, né, de uma maneira assim incrível. Ele vai dizer, na verdade, Balmo, que é nesse momento, inclusive diz que ele é um marco histórico, é um divisor de água, esse momento, porque a partir dali, os modelos de exposição, tanto do corpo como da vida privada, se tornam cada vez maiores, né? Então, uma mulher, uma pessoa desconhecida, anônima, não era uma celebridade, que expõe a sua vida pública para todo mundo ver. E curiosamente, a partir daí ele fala nisso, isso vai se tornar cada vez maior. E essa exposição se torna bem maior, principalmente com a vinda da internet, com a vinda das redes sociais. Então, é um marco, ele fala assim, de um divisor de água, começa ali com essa senhora, tá? Uma senhora francesa, uma mulher anônima, que num programa de entrevista fala sobre isso e deixa todo mundo chocado. Quando você olha para essa fluidez da intimidade, quando você olha, por exemplo, para essa intimidade líquida, é no sentido de que a intimidade, ela está exposta. Não existe mais uma invasão de privacidade. O que você tem é uma evasão de privacidade. As pessoas estão se expondo. E essa exposição, muitas vezes, tem um caráter até mesmo ligado a um status. Porque quando eu me exponho mais, eu posso ter mais seguidores, por exemplo. Quando eu estou me expondo mais, eu, na verdade, sou alvo das atenções. Então é muito difícil dizer o que faz uma pessoa buscar essa exposição. Mas é claro, quando a gente verifica essa situação, eu lembro muito, a gente já pode verificar uma situação, algo que foi desenvolvido, foi abordado pela primeira vez lá na década de 60 do século passado, com Guy Debord, o filósofo francês, em que ele falou sobre, ele abordou a modernidade, aliás, a sociedade do espetáculo. Esse é o título do livro dele, em que ele fala de uma sociedade do espetáculo, onde tudo são imagens, onde tudo é um grande espetáculo, as pessoas se expondo cada vez mais, expondo a sua vida, expondo, por exemplo, os seus relacionamentos. Quer dizer, esse espetáculo começa na mídia, começa nos meios de comunicação e vai se espalhando, né, até mesmo entre as pessoas comuns. Então, Guy Debord, quando ele fala sobre a sociedade do espetáculo, esse espetáculo no sentido de imagens cada vez maiores, em palavras fortes, em modelos que chamam a atenção. Se tu analisar com calma, esse modelo do espetáculo hoje é muito comum através da lacração. As pessoas estão sempre lacrando alguma coisa. A lacração chama a atenção. Por quê? Porque você fala, é uma frase impactante, você lacra, você faz uma afirmação
baseado em nada ou em coisa nenhuma, né? Mas como é impactante, como chama a atenção, acaba sendo atraente. E as pessoas acabam se envolvendo. Por quê? Porque é muito mais interessante, principalmente nos dias de hoje, numa sociedade como a nossa, é muito mais interessante a polêmica, é muito mais interessante a fofoca, é muito mais interessante até mesmo a mentira. Por exemplo, por que será que a mentira, e isso muitos psicólogos falam sobre isso, por que será que a mentira, as fake news, elas se expõem, elas se espalham com mais facilidade? Porque elas são mais atraentes. A mentira é mais atraente do que a verdade, por incrível que pareça. Então, do ponto de vista psicológico, isso tem uma explicação, né? Aí quando você olha para a ideia da exposição, né, a gente fala da exposição do corpo, que já é uma coisa que já acontece bastante, e aí você tem o marco final, ou principal, que é a exposição da privacidade. Quer dizer, a privacidade líquida, né? A exposição líquida. Se Balmo estivesse vivo, ele usaria talvez uma expressão dessa, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma garota, uma celebridade como a Larissa Manoela, é o nome da menina, talvez muitos não conheçam, mas ela começou a vida, a carreira dela muito cedo, já ainda criança, fez uma carreira de sucesso em novelas, em filmes, né? Tem muitos seguidores nas redes sociais, né? Tem um patrimônio de algo em torno de 19 milhões de reais. Quer dizer, ela ficou rica muito cedo e quem administrava eram os pais. Tá. Então, assim, o que acontece? Houve uma espécie de uma suspeita de que os pais estariam, na verdade, controlando demais o patrimônio da garota, já que ela já é de maior, tá, beleza. Tá. Então houve um atrito, um conflito, o que é natural, por exemplo, numa família, gente, qual é a família que nunca teve problemas e conflitos? É natural. Só que a questão aqui é que ela, por exemplo, num belo dia, digamos assim, resolve expor essa situação para todo mundo. Quer dizer, ela expõe a suspeita que ela tem em relação aos pais, de que os pais estariam, a princípio, pegando, tomando, controlando demais o patrimônio dela, tá, não sei o que. É uma polêmica. Ela expõe isso, mas ela faz mais. Ela vai expor isso, por exemplo, num programa Fantástico, no domingo, simbolicamente num Dia dos Pais, é até simbólico isso, né? Expõe lá a situação de que os pais estariam, na verdade, tomando, pegando, alguma coisa ligado ao patrimônio dela, alguma coisa assim. Há um conflito ali, tá? Ela se emociona, tá toda uma situação. Veja bem, gente, eu não estou analisando aqui se ela está certa ou se os pais estão errados ou vice-versa. A questão não é essa. Pegando a perspectiva, a análise do Bauman, assim, o que é analisado aí do ponto de vista sociológico? Como as pessoas elas conseguem expor a sua vida privada de uma maneira natural. Porque se tu analisar com calma, isso não é natural. A tua vida privada ela é sua, o próprio nome está falando, privada. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que expor a minha vida privada. Tá? Então você tem aí o que é chamado de uma decadência, né? Eu já vi um filósofo que falava sobre isso, sobre a destruição e a decadência do homem público. Tá? Porque esse homem público, ele, na sua decadência, ele precisa agora também expor a sua privacidade. Ele não precisa. Mas numa sociedade líquida como a nossa, essa exposição aparece, ela se apresenta de uma maneira tal, absurdamente, né, que na gíria popular é lavar roupa suja na frente de todo mundo. Né? E esse modelo, esse aspecto, ele vai se expandir cada vez mais. Então hoje a ideia é você mostrar o que você tem, é mostrar o que você está fazendo. E vamos lembrar também que depois dessa exposição, né, que essa moça fez com a família, ela ganhou muitos seguidores, então assim, os holofotes em cima dela ficaram cada vez maiores. Então a gente pode dizer o seguinte, isso é proposital? Eu não sei, eu não posso afirmar. Diferente dos outros, eu não vou lacrar aqui, certo? Eu não vou chegar a esse ponto de ficar lacrando, já que eu estou fazendo uma análise justamente sobre isso. Mas é importante frisar, na verdade, que esse aspecto ele se enquadra perfeitamente nas ideias do Bauman sobre a modernidade líquida e o que ele poderia chamar talvez de uma exposição líquida, de uma privacidade líquida. Né? Porque o conceito de liquidez é que a água ela pode ter a forma que quiser. Né?
ela escorre perante as nossas mãos, a gente não consegue contê-la. Então o mundo hoje é assim, como os relacionamentos eles não conseguem mais se manter, como as amizades não conseguem mais se manter, e parece que agora que a privacidade também não consegue mais, a gente não consegue mais conter, porque parece que você precisa expor tudo. E aí você tem uma decadência do homem público. Quer dizer, o homem público entra num caos absurdo, porque numa sociedade do espetáculo, como diz Guy Debord, tá? Vivemos em um mundo em que tudo deve ser exposto. Você não vai mais para um evento, você vai para um espetáculo, você não vai para uma feirinha, você vai para um espetáculo, você não vai para um aniversário, você vai para um espetáculo. Mas por que eu digo espetáculo? Porque eu, através das minhas fotos, eu transformo aquele evento bobo, simples, em uma coisa espetacular, como se eu estivesse na Disney. Quer dizer, eu transformo a minha vida, certo, num grande espetáculo. O que é as redes sociais? Então, analisar as redes sociais são isso. Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, todo mundo está contente com as coisas. E o que você ganha, o que é ter o status, o que é você ter poder numa rede social? Não é o teu dinheiro, mas a quantidade de likes, a quantidade de curtidas que você ganha. Então, essa privacidade líquida, ela parte disso. Não existe mais uma invasão de privacidade, existe uma evasão de privacidade. E se Zygmunt Bauman estivesse vivo, ele provavelmente usaria esse termo, privacidade líquida, certo? Intimidade líquida. Por quê? Porque a intimidade e a privacidade não existe mais. As pessoas estão expondo tanto o corpo, como também os seus sentimentos, como também os seus conflitos, que literalmente parece que a privacidade ela vai se perdendo. E quando ela se perde, existe um grau de banalidade. E essa banalidade parte da ideia de que eu preciso expor o que eu penso, o que eu acredito e tudo. E é por isso que hoje em dia as pessoas elas estão cada vez mais se expondo. Então quando Bauman fala lá no livro Modernidade Líquida, sobre aquela senhora lá na década de 80 do século passado, né, uma mulher anônima, que num programa de entrevista diz que não consegue ter prazer por causa do problema de ejaculação precoce do seu marido, né, nós temos ali um marco inicial, aliás, um divisor de água, em que a privacidade ela é exposta, ela é banalizada e a partir daí, então, com as redes sociais, isso se torna só um processo cada vez maior que vai se intensificando, o que Bauman poderia chamar de privacidade líquida ou intimidade líquida. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.